Vamos ler em 1 João, capítulo 2, verso 3, né? Até o 17. Será que vocês me acompanham nessa leitura? Então eu vou ler um versículo, vocês podem ler o outro, tá certo? Vou repetir 2 de 1 João, versículo 3 em diante. E nisso sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também caminhará como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, e porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque vós são perdoados os pecados. Pois escrevo-os, pais, escrevo-os porque conhece aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo porque vencestes o maligno, e eu vos escrevi, filhos, porque conhece o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passe a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai Celestial, muita gratidão temos ao Senhor por poder estar na Tua casa nessa manhã. Muitos não puderam vir aqui certamente, Senhor, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um deles. E nós queremos que o Senhor encontre cada filho Teu, Senhor, cada filha, para que sejamos mais fortes e corajosos cada dia. Abençoa essa palavra nesta manhã. Eu sei que o Senhor tem algo a nos dar aqui, porque o Senhor não nos reúne para nos largar vazio. Nós somos mais que fortes e protetores daqueles que nos amam e também nós amamos, que é Jesus Cristo, o principal pedra da esquina. Abençoa todos os teus filhos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar, aperte a mão do outro. Como é que vocês têm aprendido? Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Graças a Deus. O Senhor abençoe a todos, né? Vocês, é tão bom estar aqui. Alguns ficaram em casa, né, descansando. Mas à tarde estaremos aqui, então, já para a comunhão. Creio que estarão todos, né? Se Deus quiser. A escola sempre é menos, né? Mas, contudo, a internet ajuda, né? Alguém não vem aqui, mas fica comendo o alimento em casa, né?
E nós saudamos todos os irmãos que estão na internet também. Um bom domingo, um bom Dia das Mães. Eu vou deixar para tarde. À tarde eu tenho uma palavrinha para as mães protetoras, certo? Nós vamos falar um pouquinho à tarde sobre a mãe protetora, tá bom? Agora de manhã vamos deixar quieto, né? Vamos colocar primeiramente a palavra aqui e vamos caminhar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho nessa manhã de conduta, né? Todos sabem que o cristianismo é baseado numa conduta, e essa é a conduta de Cristo. Fora de Cristo não há conduta no cristianismo. Há perversidades e maldades. Mas a conduta é quando o Espírito Santo entra na pessoa, ele conduz a pessoa. Conduzir é levar, né? É levar a lugares mais corretos que se pode. Um cristão não vai em lugares que não é correto. A conduta do cristão é, cada dia, ela vai se valorizando mais. Mas antes de eu entrar aqui na escola com vocês, eu queria deixar como eu sempre faço, né? Aqui na mensagem, por que as pessoas são tão inconstantes. E eu queria deixar aqui um pouquinho, um remédio para a alma de vocês, tá certo? Aleluia. 64 dessa mensagem, ele diz assim, ó: no entanto, homens e mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus por sua concepção mental. Isso é muito perigoso, se acostumar com a mente. Vocês sabem que a pessoa se acostuma com a mente? Ele se consola por os seus pensamentos, porque o profeta diz que o diabo se afasta da pessoa, e a pessoa tem bons pensamentos e pensa que é um cristão já por ali. Não é. A conduta do cristão, ela vem da alma, lá de dentro. Ela é gerada lá, né? Não vamos deixar de falar nos nossos temas, estamos falando sobre crescimento. E conduta está baseado nisso. Olha aqui, concepção mental. Pensam mas o verdadeiro esconderijo está no coração da pessoa. Veja, o coração é uma âncora. O coração é a arca onde Deus guarda seus mandamentos. Onde é que era guardado o mandamento de Deus do Velho Testamento na jornada de Moisés? Aonde? Dentro da arca. Tudo que era precioso era guardado dentro da arca, e a arca era proibido abrir ela. Só quem podia abrir ela era o sacerdote. Certo? Por isso que não há ninguém acima do pastor na igreja. Se a pessoa pensar que pode estar acima do pastor, ela está completamente fora, enganado. Isso mesmo, enganado. Ela se enganou. Ela não pode fazer isso. Porque o sacerdote é o que abre a palavra. É o que tem a palavra decisiva. Ele é um ministrador na casa de Deus. Vamos aprendendo isso? Quer dizer, sabemos, só lembrar, né? Então, enquanto Cristo, o Espírito Santo, entra no seu coração, ele está em você, no seu temperamento. É lindo? No seu, como é? Temperamento. Então, e ele está vivendo sua própria vida em sua própria vontade através de você. Vivendo sua vida, se Cristo estivesse aqui agora, ele estava vivendo a vida dele, não é? Qual é a vida dele? Sempre foi ele se fazer a vontade do Pai. E a vida que nós temos no cristianismo, nesta mensagem, irmãos, ela nos faz viver uma vida reservada. Amém? A nossa vida é reservada. O Cristo, a pessoa que abre sua vida para qualquer pessoa, ela está mal. Logo ali adiante ela vai ter uma decepção. Certo? Porque aí você diz: não, mas eu falei em confiança. Mas você tem que ter segredos. A sua boca é entrada para a palavra.
E a sua boca é saída para viver a palavra. Então vamos aprendendo. Eu sei que essa escola será muito bonita essa manhã. Está vendo? Vamos devagar. Agora, aí você diz assim, mas eu disse em confiança, irmão. Confiança só em Jesus Cristo, né? Em certas coisas. Claro, nós temos amigos aqui na terra que nós falamos boas coisas e conversamos com eles. Mas quando nós expomos a nossa vida, pronto. Porque o ser humano, diz o profeta, que o ser humano é veneno. Sabia? Vocês concordam comigo? A pessoa, o ser humano, quando ele não tem o Espírito Santo, ele é perigoso. Ele é muito perigoso. Então, quando se fala de perigo, você fala de sinal vermelho. Né? Sinal vermelho, sabe que não pode invadir a sinaleira. E nós estamos no tempo do sinal vermelho. Dizendo não, não vai. Não é? Agora, quando abre o verde, diz sim, aí você vai. Isso tudo nós somos ensinados na mensagem com isso. Só que nós temos aquela palavra, nós somos tardios para aprender e executar. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós no novo nascimento, nós temos um alerta lá dentro. Né? Cada erro que você comete, o Espírito Santo diz, olha, não faça isso mais. Certo? Não faça mais. Mas quando você não tem o Espírito Santo, é perigoso, porque você está vivendo no outro espírito, e aquele espírito pode fazer um dano para você, né? Tanto que você vai um ponto que você se decepciona com as pessoas, se decepciona com o mundo, aonde você vai, a sua conduta não é equilibrada. Agora, quando você tem Cristo, você vai em todo lugar, sai de todo lugar e nada te decepciona. Tudo vai indo bem. Porque você tem um equilíbrio, tem uma âncora, e se chama lá dentro torre de controle. Que Deus controla você. Mas vamos aqui, senão não vou conseguir ler, né? Então ele diz assim, está vivendo a própria vida por sua própria vontade, através de você. Isso é Cristo, vivendo em você, a sua própria vida e a sua vontade. Ele vivendo. Aí, olha aqui, ele diz assim, eu sei que isso soa terrível, mas é certo. Cristo, então, você está rendido que Cristo fala através das suas palavras. Olha que conduta você tem, e que falaria, ele pensa o tipo dele, ele pensa o tipo de temperamento, de pensamentos que ele colocaria em você. Ele pensa em você. Cristo pensa, você está imaginando? Pensa através de você. Isso é muito lindo demais, esse quadro. Quando o Senhor começou a me mostrar, para mim trazer para vocês isso, irmãos, eu me alegrei muito. Muito, isso é muito profundo. Certo? Nós esquecemos que Cristo fala através de nós, que Cristo vive através de nós. Cristo dorme em nosso corpo. Você sabia? Levanta pela manhã. E nós temos uma força que não é nossa, é dele. Né? Quando a doença chega, nós não pensamos nela, nós pensamos em Cristo. A dor está sentindo, pensa em Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, quando nós pensamos assim, a doença não prevalece. Ela pode ficar um dia, 2, 3, mas é uma prova que Deus está permitindo. Mas a força que está dentro de você expulsa para fora. Então, quando nós temos esse pensamento, que é Cristo vivendo em nós, nós acabamos com qualquer dificuldade. Olha aqui.
Então ele diz assim, ó, ele pensa através de você, ele faz o tipo de obras que faria através de você. Aleluia. Você está rendido, descansando nele. Descansando. Como? Descansando. E glória a Deus. Descansando. E quando o Senhor começou a me mostrar essas coisas para mim, irmãos, eu fiquei nervoso. Puxa, eu quero aplicar isso no povo. Eu quero aplicar, porque essa é a única saída para o arrebatamento. É quando você se dirige, pensa e anda pela palavra. Aí esse crente não escapa, ele vai no arrebatamento. Amém? Porque ele está completamente voltado para a sua plataforma de rapto. É? Amém? Se você notar Hebreus 11, Enoque andou com Deus. Sabe o que é andar? É carregar esse Deus todos os dias, ele te carregando e tu carregando ele. É um crente como se fosse um crente ajudando o outro. Se nós fosse pensar numa hora dessas, nós nunca mais pensaria mais errado de alguém. Isso ficou para trás. Isso é lixo que Satanás colocou nas costas dele e carregou. Agora, isso ficou lá, muito distante. Então veja bem aqui, você está rendido e descansando. Que bela imagem de Cristo consagrado, rendido, Cristo trabalhando através de você. Cristo, como é? Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Você pode levantar a mão e dizer isso? Amém. O morrer é ganho. Porque quando você sai daqui, você sai do caos. Não sei porque as pessoas lutam tanto que querem viver o resto, não sei quantos anos aqui. Ora, a hora que Deus toma uma pessoa, está na hora dele levar para casa, não é? Amém. Você sabe que os sepultamentos não devia haver choros, mas cânticos. Isso o irmão Brando ensina. É? Cânticos alegres, como vocês cantam aqui. É? Eu estava vendo agora esse hino além do rio azul, né? Amém. Amém. É lá que eu vou passear, e você? Aleluia. É lá que eu vou estar uma manhã dessas. É lá. Lá é o meu lugar. Então isso deve me motivar aqui. Amém, glória a Deus. Olha, então eles, Cristo vivendo em sua alma individual rendida a Ele. Cristo vivendo em sua alma individual em você. Se a pessoa do seu lado não está vivendo, você está vivendo e mostrando para ela que Cristo está ali dentro de você. É isso. Aleluia. E essa escola vai fechar todo o meu roteiro. Você não imagina o que Deus fez ali em Santa Maria, São Cepé, né? Nós somos testemunhas disso, né? Santa Maria tivemos uma pequena congregação toda rendida no altar. Foi igreja em sua condição. E pessoas confessando e mudando. Tem a hora que Deus chega em nós e nós começamos a ver os nossos erros, que alguém via e acusava. Então agora, nós colocamos aqui, pisamos com o pé em cima, e quem vai falar mal de você mais, se você é um cristão? Aleluia. Amém. Quem vai dizer que você não é um cristão, se você está prestando o trabalho de um cristão aqui na terra? Ninguém. Amém? Agora, não adianta se alguém diz alguma coisa errada e nós não somos cristãos, temos que engolir isso. Dá um nozinho na garganta, ele falou, mas falou com razão, não foi? Foi? Então alegra-te, filha de Deus, porque você foi alertado.
Aquilo que você fazia, hoje o Paulo disse, você não faz amanhã. Você é uma nova criatura. Ontem eu vi jovens aqui no altar pedindo para mim ungir eles que querem viver melhor para o Senhor Jesus. Isso não é uma boa coisa? Irmãos, mães, vocês que carregam essa carga cada dia em oração, e não tem oração mais forte do que uma mãe, do que um pai. Os demônios são tirados em casa pela mão dos pais e da mãe. Você sabia? Isso está, o profeta ensinou isso. Isso não tem mãos mais abençoadas do que a mãe de uma mão, a mão de uma mãe e de um pai, porque eles vivem junto com os filhos. E o profeta diz: a oração mais eficaz é aquela que você faz com o coração amando. Essa é eficaz. Agora, se você diz, eu estou orando pela minha obrigação, que obrigação? Oração não se presta com obrigação, você presta com amor perfeito. Aleluia. E o profeta diz: a única maneira que eu conheço de tirar demônios, o que é? É o amor. Ele sem amor, o demônio não sai. Porque a estrada que o demônio não atravessa é no amor. Porque ele sabe que o amor é Deus. Certo? Então ele não passa por ali. Se o amor está em você, você está estabelecido aonde? Em Cristo. Mas eu vou terminar aqui, tá certo? Que nós temos mais. Então Cristo vive em mim, o morrer é ganho. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo na alma individual rendida, aquela que está rendida a Cristo. Isso não é na emoção, isso é na alma, é uma realidade. Lá na mensagem Véu Adentro, o profeta diz que você vai estar batizado para o rapto, selado, sem sensação. É um regozijo noite e dia. Ei, glória a Deus. Você vai pela rua regozijando, você conversa com as pessoas regozijando, volta para casa regozijando e vive regozijando. Amém. Esse é o passo para o arrebatamento. É o crente selado, não é? Olha aqui. Amém. Cristo fala através dos seus lábios. Olha que coisa linda. Hein? E pensa através da sua mente. Você não tem mais a mente quando você nasce de novo, você tem a mente de Cristo em você. Amém. Aleluia, irmãos. Olha aqui. Então, ele vê através dos seus olhos. Amém. Age através do seu temperamento. Ele diz aleluia, vamos dizer. Amém. Ele vive através dos seus pensamentos. Amém. Aleluia. O profeta diz que depois que você nasce, você não vê pecado nas pessoas mais. Amém. Aleluia. Ele diz: quem acusa é o diabo. Ele age através de você. Agora, depois que você nasce, você é um Messias, um Salvador, um sacerdócio das pessoas perdidas. E você desenvolve um trabalho de sacerdote. Isso é para homens e mulheres. Mulher não prega, mas ela pode fazer isso. Certo? Pode? Sim, pode. Amém. Deus nos fez sacerdócios dele. Ministradores, para ministrar as pessoas, errado, né? Glória a Deus. Amém, irmãos. Então veja aqui, deixa eu terminar isso aqui é bom demais. Então as coisas do mundo passaram para você. Você vive num mundo como se não vivesse. Aleluia, glória a Deus. Você vem para a igreja pensando assim: bom, se o arrebatamento se dá, eu quero ir de lá mesmo, eu não vou voltar mais para essa casa. Essa não é mais minha.
Tá? Deixa aí, não quero mais. Talvez alguém desesperado pela pressão vai entrar naquela casa, ainda vai comer alguma comida que tem por lá, que ficou para trás, não é? Mas você está onde? Você está comendo frango frito no milênio, ó. Glória a Deus. Tá certo? Quem gosta de frango frito aqui? Aleluia. Agora, não vou exagerar para vocês, mas é o que eu estou vivendo, é o que eu estou pensando em mim todos os dias. Vai haver um aperto. Nós não vamos poder adquirir o alimento aí fora, mas nós vamos prover o alimento. Só que não é aquela esbanjada que nós comia. Nós vamos comer um pequeno maná e vamos passar um mês sem comer nada. Glória a Deus. Você crê? Não foi assim no deserto? Eles comiam um maná doce, né? E sustentava eles o dia todo e a noite toda. No outro dia eles apanhavam de novo. Mas tinha um maná, é isso aqui que nós precisamos estudar um dia. Tinha um maná que era colocado atrás do véu, na arca, né? Atrás do véu, chamado panela dourada. E sabe quem é que está comendo esse maná da panela dourada hoje? Quem é? Eu! Glória a Deus. Esse é para o sacerdócio, é para você, é para a igreja. Aleluia, está guardado. Então, quando você nasce de novo, recebe o Espírito Santo, o selo, passa para trás do altar e só come maná da panela dourada. Estão vendo vocês? Não tem outro alimento que sustente você agora, porque você está forte. Não, a panela dourada não estraga. Você vê que faz 2000 anos que Jesus morreu e o maná continua novo. Isso, quando nós entendemos essa parte, irmão, nós se tornamos pessoas muito flexíveis, amorosas, bondosas. Mesmo errando, nós acertamos. Então, quando você tem essa parte, você está atrás do véu, então. Você está atrás do véu, escondido na glória da Shekinah. A glória do Senhor. Da Shekinah. Então cai o véu atrás de você. Você fica vedado do mundo, de tudo que é barulho lá fora. Agora o barulho do baile não te faz mais sentido? Tá? Nada lá fora te chama atenção. Você quer estar no milênio, não é? Você quer sair daqui, porque isso aqui é terrível. Pessoas que ainda vivem noite sem dormir, eu ainda, pela graça de Deus, consigo dormir um pouco. Não vou dizer toda noite. E até ronco também um pouco, né? Porque esse é natural do cristão. Não é verdade, irmã Simara? É isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se você é um velho, uma velha e não se suporta o outro por causa de um ronco, então, o que vai dar? Se viver 50, 60 anos... Então agora você sempre fica flexível, né? Você está atrás do véu, suporta o outro, certo? Olha, aleluia, glória a Deus. Se a gente dá uma provocadinha, não é fácil, né? Olha aqui, irmãos, olha aqui, vamos lá. Então as coisas do mundo passaram. Como pode ele ser dócil, agradável o tempo todo, esse cristão? Porque as coisas velhas passaram. Amém. Amém, irmãos. Agora não é mais com palavra, com brutalidade que nós conduzimos as pessoas, mas é pelas rédeas do amor, né? Você sabia? Quanto melhor trato nós tiver com nossos filhos, com a nossa casa, nós vamos acolher muitos. Eu sei que numa casa não tem só utensílio de ouro, Jesus falou, irmãos, mas nenhum dos nossos filhos vai se perder. Você sabia? Nenhum, vocês têm certeza disso.
Eles podem não estar no rapto, porque rapto é predestinação é noiva. Mas eles vão aparecer do outro lado, na nova terra, Deus, irmão Brana, salvos, porque nós recomendamos eles. E muitos deles trazem um copo de água para nós, muitas vezes. Traz um copo de água, traz um chocolate. Tudo isso está lá. Quando eles passarem por aquele trono branco, o rei vai dizer: está absolvido. E nós, como pai e mães, temos que crer dessa maneira. Não importa o que eles estão fazendo, eles serão salvos por obras. Não é verdade? Pela nossa oração. Que crente nós somos dessa mensagem, se não pensarmos assim? Ele disse: recomende, esqueça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Recomende seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Recomende todos eles. Você não sabe o que vai acontecer do outro lado. Eu não sou egoísta, não quero só para mim a salvação. Eu quero para todos os meus filhos. Eu quero para os meus amigos. Eu quero para todos aqueles que me amam. E os que não me amam também eu quero. Que eles sejam salvos. Então é isso aqui que o profeta está falando. Cristo tomando controle de você. Tem momentos que Deus nos inspira para orar pelos nossos filhos. Não sei se você notou. E você não fica um chorão toda a vida chorando. Já recomendou? Está lá, ele não esqueceu, deixa lá quieto. Amém? Amém, irmãos? Então, aí vocês estão vendo Cristo tendo o controle de nós. Aleluia, glória a Deus. Amém, eles vê, você, isso é o que você, isso é o que é Cristo em você, Cristo em você. Aleluia. Aleluia. Vem disto, bem, veja, creio que isto é a verdade, irmão Brana, está certo. Aqui dentro tem que viver. Aqui dentro, você pode botar a mão no coração? Então o que você diria? Tem que viver. Aleluia, aleluia, irmãos. Então ele diz: tem que viver. Aqui está todo o seu caráter, o caráter de Cristo e sua santidade em você. Oh, glória a Deus, aleluia. Seus desejos, seu apetite, tudo, Cristo é rendido, descansando, tudo perfeito em você. Não importa o quão maçante. Você sabe que essa palavra maçante, o irmão Brana ainda usava essas palavras antigas. Sabe o que é maçante? É uma coisa incomodativa. Aquela coisa de toda hora você sendo pisado. Não é? Amém? É quando a gente fazia arte de menino, apanhava. Era maçante, né? Quem gosta de apanhar aqui? Ninguém. Mas depois que ficamos homens, bom, agora pode parar com né? Aí nós podemos resolver a causa de adulto. Não é assim? Nós não temos mais um domínio. Estão vendo? Então olha aqui. Cristo rendido, descansando, tudo perfeito. Tudo perfeito. Não importa o quão maçante isso pareça.
ou quão escuro seja, ainda é o mesmo Cristo em você. Aleluia. É o mesmo, não mudou. Irmãos, isso é maravilhoso. Agora, eu quero pegar a mensagem do sinal um pouquinho com vocês. Tá bem? No parágrafo 243, tá certo? Vamos usar essas palavras do irmão Brando. 246. Certo? Ele diz assim: estou debaixo do sangue. Amém. Graças a Deus. Vamos deixando calar essas coisas. Amém. Estou debaixo do sinal. Não tem coisa melhor que você deitar em sua cama e pensar isso. Deixe passar pela sua mente, porque o inimigo não terá nenhuma cruzada lá por dentro. O sinal exposto é uma vigia que cuida de você. Amém. Quando o profeta chega a dizer que você deve clamar: Senhor, expõe o teu sangue em meus ombros. Lá era no umbral, agora é onde? O que é isso aqui? Ombro. Lá era no umbral da porta. E eles agora: Senhor, expõe o teu sangue no umbral, que quando o inimigo passar, com isso não dá para mexer mais. Amém. Hein? Mas nós temos que viver isso. Não adianta nós falar isso e amanhã o inimigo, você vai diminuindo. Você tem que acabar com a covardia, irmão. Desculpa. Covardia é se humilhar numa coisa que você não deve. Se você tem o orgulho de Cristo em você, use o orgulho dele. Né? A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Esse era o orgulho de Cristo. Amém? Não usurpou autoridade, ele tinha autoridade. Então, quando você tem ele por dentro, você não está usurpando uma coisa, você tem essa autoridade. Glória a Deus. Não é? Olha aqui. Amém. Então ele diz aqui, estou debaixo do sinal, vou ficar aqui. Meu amor é para com meu feitor. É com meu feitor. A morte anda pela terra esta noite, mas eu estou debaixo do sinal. Amém. Amém. Estou com o meu feitor, então quem pode mexer comigo? Aleluia. Amém. A morte está na terra hoje. Olha o que ele diz aqui: o juiz está esperando está pendente, as bombas atômicas estão se provocando todos os dias. Mas o profeta diz: não se preocupe, se a bomba atômica te atingir, você em 1 minuto você está na 6ª dimensão. Pronto. Né? Aí, se você não tem Cristo, você mas vai doer muito, porque vai desmanchar meu corpo. A bomba atômica, ela vai desfazer o seu corpo, ficar só o osso em pé. E por 5 meses a morte está presa. O profeta diz que esses cadáveres andarão andando pela rua. Pensa bem. Devemos estar prontos para sair daqui? A pessoa vai desejar morte. A carne foi demolida, ele ainda está vivo. Hein? O que você acha disso? Amém? Amém, irmãos? Amém. Olha aqui. E toda espécie de desastre está reservado para as nações. É o que eu estou dizendo? A morte vai ser presa por 5 meses.
E o profeta diz que a pessoa vai querer morrer e não pode. A morte está presa. Certo? Vamos abrir nossos olhos? Vamos abrir nossos ouvidos? Vamos viver isso, irmãos? Olha aqui. Então, ele diz assim: e Deus está movendo sua igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Ele está nos movendo. Você tem um pastor aqui que não brinca com essas coisas. Vocês estão vendo que não brinca. Eu estou expressando para vocês uma coisa que já está em mim. Certo? Aleluia. E eu vou deixar o cajado sempre cravado para vocês comendo esse alimento aqui. O irmão não sabe o que ele tem que fazer aqui com vocês. Né? Ele sabe como Deus está moldando esse homem devagar, né? E levando a cuidar de vocês na minha ausência aqui. Certo? Eu dou graças a Deus por isso, né? Ele tem sido um amigo, um parceiro aqui. Né? Aleluia. Então, vai até o limite que lhe permite. Mas ele sabe que, né? Ele já me contou as experiências que ele esteve aqui. É? Posso falar aquilo que você falou? Ele disse que levantou do banco um dia e ele entrou para dentro de mim e subiu o altar aqui, né? Foi? Isso. Disse que até o meu sapato. Como você pode? E a palavra dentro um do outro é um sentimento, o profeta diz, de um amor profundo. Ele me viu entrar na minha teofania ali para o escritório. Então é sinal que ele não pode mexer onde o sacerdote, na verdade, compete ao sacerdote. Está vendo? Ele sabe que ele ama o seu pastor, né? E essas coisas, cada um no seu devido lugar, desenvolvendo esse corpo, não é isso? Oh, glória a Deus. Olha aqui, então, olha aqui, irmãos. Deus está movendo a sua igreja através, mostrou tudo. Nós temos guardado o Cordeiro por muito tempo. Observando, vendo onde está fazendo. Observe sua natureza. E tudo, porém, o sinal tem que ser aplicado. Aplicado. Você sabe que os nossos vizinhos que nos protegem, nos ajudam, serão protegidos pelo nosso sinal? Aleluia. Que está sobre nós? Glória a Deus. Tem uma mensagem que o profeta diz que o sinal será 100 metros quadrados, irmãos, onde você mora. Glória a Deus. Amém. 100 metros quadrados ele vai chegar a proteger o seu vizinho do lado. Outros, por isso que os nossos vizinhos não são nossos inimigos. Eles são irmãos da família, o profeta diz. Amém. São pessoas da família. E a Bíblia diz que aquele que odeia o seu vizinho peca. O vizinho é o parente mais perto que nós temos. E você pode saber que o inimigo mais terrível seu, que lhe perseguiu, que lhe maltratou, que lhe fez mal, se você vê ele acidentado ali, você leva para o hospital? Hã? Você carrega ele, você não quer que ele morra. Ele desejou a morte para você, mas você deseja a vida para ele. Você é um cristão. Não é isso? Olha aqui, irmãos. Então, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, de modo algum devemos amar uns aos outros. Os crentes devem se separar das coisas do mundo. Não faça pouco caso disso aqui. Não faça. Segure isso aqui como entre a vida e a morte. Olha. Amém. Agora 250.
A hora de parar de se irritar um com o outro. Ai, ai, ai. Hein? Isso aqui é carnalidade. Você sabia? É carnalidade. Você pode, a Bíblia diz que você pode irar, não pode? Mas não pecar. Sabendo? Não pecar. Quer dizer, fazer uma coisa que você vá à morte. E se você está na vida, você vai promover vida. Não é? Então ele diz aqui, ó, creia na mensagem da Bíblia. Quantos creem aqui? Amém. Creia em Jesus Cristo. Amem e honre e respeite uns aos outros. Aleluia. Homens, respeite suas esposas. Certo? Respeite o seu lar. Não só não só para um, mas para todo lar. Também tinha que ser trazido, tudo tinha que ser trazido para dentro do lar. Então, dentro do lar, tudo está seguro. Amém. Tudo está seguro. Amém. Fora do lar, saiu debaixo do sinal, o perigo está ali. Certo? Olha aqui. Então ele diz assim, ó, para todo lar também tinha que ser trazido, tudo tinha que ser trazido para dentro. Devemos amar uns aos outros, trazer os nossos irmãos para dentro de nós, não é? E carregar a carga uns. É o que não fizemos às vezes. Quando alguém comete um erro, pisa em cima. Olha o que ele fez, olha aí, que absurdo. Irmãos, isso nunca mais deve sair de nós. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio para fazer o que ela quiser. Agora nós também temos o nosso livre-arbítrio, né? De praticar a mensagem, viver ela, não é? Amém? E quando damos um abraço na pessoa, deve ser um abraço sincero. Não é? Porque a falsidade ficou no mundo. O ódio ficou lá fora. Está fora de nós. Olha, irmãos, olha aqui então. Amém. Os crentes devem se separar das coisas do mundo. Certo? Glória a Deus, irmãos. Isso vai apertando, né? Amém, irmãos? Ora, note, eles não se reúnem somente para falar acerca da mensagem. Como é bom, viu o que a irmã Brana disse? Olha que mensagem bem boa. Mas depois vai para a partilheira. Não tem valor. Aleluia. Agora eu quero você ter uma partilheira assim, um escritóriozinho onde você estuda a mensagem. Coloca ali. Amém. Aquelas mensagens estão todas vivas aqui dentro de você. Parece que não. Eu, por exemplo, eu leio uma mensagem dessa aqui, eu tenho 40% dentro de mim dela. Sabe o que é? 40%. E eu chego aqui no púlpito e isso se abre para mim como se fosse um livro. Eu lendo um livro. Você sabe o que é? Certo? Um livro. Por quê? Porque eu sei que isto aqui é meu superior. Né? No exército, queria ou não queria, o superior tinha que suportar ele, né? Tinha que respeitar ele. Esse aqui foi militar, sabe muito bem, né? Que o superior chegava e dizia assim: vai fazer tal coisa? Tá bem, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Agora, aqui tem um superior a nós, quem é? Essa mensagem. Sente? E esse superior aqui não é um tenentezinho, não. Não é um sargentozinho. Isso aqui é um coronel comandante nesta era.
Irmão Branham não é um general, ele é comandante em chefe do exército, do setor dele, né? E quando o general de 5 estrelas apareceu, o Senhor Jesus, o de 4 estrelas, né? Aparecer, ele vai me apresentar para ele. Aí o que ele vai dizer? Regimento, meu comando. E eu estou lá. Eu estou lá. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz: eu entrarei em forma e serei um de vocês. E está tudo no comando do general agora. Aleluia. Aleluia. Está vendo? Está vendo como é que funciona isso? Diz o profeta que não tem figura mais perfeita na terra dos céus do que o exército. Não tem. É uma figura perfeita do que tem lá. E se vocês vão notar, o exército ele é formado pela Bíblia, certo? Pela Bíblia. Já foi declarado pelo militarismo que é verdade. Tá bem? Amém, irmãos. Então aqui, devemos fazer tudo isso. Então ele diz assim: diáconos, vocês irmãos, é hora de colocar-se de lado toda a loucura do mundo. Toda. Sem reserva. Deixa o Zorobabel passar a vassoura lá. Zorobabel é um príncipe. E o William Branham é um príncipe. Deixe ele passar vassoura na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Deixe ele limpar tudo. Casa essa aqui, boca fechada, ouvido fechado, para as coisas más só fala as coisas boas. Né? Aquela língua de tamanduá que tinha assim, corta ela, deixa só um pedaço que não corta. Vou fazer isso, Tá vendo? Agora você não vai ter nada a ver com a vida dos outros. Você vai cuidar de você, cristão. O marido não está bem ainda, ore por ele. E vice-versa. Um dia desses os dois serão iguais. Serão almas gêmeas. Quando nascer os dois são almas gêmeas. Amém? Amém, irmãos? Olha, não é bonito isso? Não é um bonito quadro, irmãos? Agora eu queria uma semana para falar com vocês sobre isso. Porque isso aqui eu estou só pulando de um lugar para outro aqui. Isso aqui é muito longo. Né? Nós começamos isso aqui em Pelotas, né? Ali no Capão do Leão. Vocês viram o que Deus fez por lá? Por dias ficou aquela unção sobre nós. Né? Tudo tem um começo, não é? Tudo tem um começo. Amém? E o Senhor me disse para mim que fizesse aquilo ali. Eu fiz. Muitas das vezes você pode trazer um pastor na igreja, ele prega aqui, mas se a igreja não está posicionada, a igreja não está talhada pelo Espírito Santo, que valor tem isso? Nenhum. Então, o que nós temos que fazer primeiro? A disciplina da casa. Depois chega um pastor aqui, prega uma mensagem evangelista, todo mundo regozija, todo mundo, porque estão vivendo aquilo ali. Agora, se chega e faz um barulho evangelístico aí, não estão vivendo, o outro dia os meninos estão tudo na rua brincando de lá dele. Vendo como é que é? Mas quem tem o dever de casa somos nós, não é? Somos nós que temos o dever de casa, que temos que corrigir a nossa casa. Está vendo? Glória a Deus. Eu estou exagerando ou não? Não? Vocês, irmãos, é hora de se colocar de lado toda loucura do mundo. É hora de pôr tudo de lado. Nós já vimos o suficiente agora a ponto de sermos positivos, termos certezas. Amém? Certeza. Eu sou um cristão.
Quem pode fazer isso? Eu sou. Mesmo com falha. Quando você expressa eu sou um cristão, você está dizendo para Satanás, eu não te quero mais aqui em mim. Isso já é uma força. Olha aqui. Então, hora de pôr tudo de lado. Nós já vimos o suficiente a ponto de sermos positivos, termos certeza, e o sinal tem que ser aplicado. Sem ele você vai perecer. Você deve perecer. Essa é a única coisa que existe. Tá bem? Vamos pegar outro parágrafo do sinal aqui. 229. 229. Aqui um pouquinho mais atrás. Vamos devagar, isso aqui é uma escola, né? Então, aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 26. Se você quer anotar aí, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos o conhecimento, estou com a parte certa. Sim, está certo, sim. Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios para o pecado. Certo? Agora o profeta diz que o cristão ele pode tropeçar, um arranhãozinho com o outro, mas ele tem que ser flexível e saber que ele errou. Certo? Amém. Então não é esse caso aqui. Esse é caso de pessoas que eles deixam a comunhão e vão para o mundo, viver o mundo lá fora. E eles agora, em vez de ele ser aquilo que era, eles falam mal contra a mensagem e contra você. Isso é um pecado grave. Não tem retorno. Bom, olha aqui. Quando maior castigo cuideis, entretanto você entrando merecer aquele pisar o Filho de Deus, isso é terrível. E essa mensagem é do Filho de Deus, no Filho do homem. Olha que coisa, certo? Como eu falei ontem, ali está a paternidade. Foi de onde veio o Filho. Mas o Filho está na intercessão. Então o que está aqui? O Espírito Santo vivendo dentro de você. Olha que responsabilidade nós temos, irmãos. Que responsabilidade nós temos? Hein? Olha aqui. Ministros, membros, bons homens de moral, ou seja, quem for, você sabe que Deus tirou os cigarros de você. Mulheres, você sabe que Ele tirou os esportes, cabelos curtos de você. Ele, não foi você. Porque sua vontade própria, se você continuasse no mundo, estaria fazendo isso. Mas agora você se rendeu a Cristo, você obedece tudo por amor a Ele. Ele é o marido da igreja, vocês creem que é? Olha aqui. Então, tudo de você pode fez isso, mas então se você dá uma meia volta e o menospreza, o que acontece? Reputa aquele sangue do pacto, não existe mais para você. Ele foi tirado para longe. Certo? Irmãos, então como se fosse uma coisa imunda, o qual o santificou e trouxe de volta aqui. Então não se pode pisar nesse sangue. Não digo com os pés, mas com intenções, contrariando as Escrituras.
Porque a pior coisa é você contrariar a Escritura, não é? Então ele diz aqui, ó, não simplesmente chegue aqui dizendo, eu creio na mensagem. Obedeça a mensagem. Obedeça. Olha aqui, entre em Cristo. Você diz bem, eu creio em tudo que a palavra diz, irmão Brana. Isso é bom. Mas isso é simplesmente isso, é ser capaz de ler a mensagem. Aleluia. Quando você lê a mensagem, ela tem que se tornar viva dentro de você. Essa mensagem muda você, muda o seu caráter, muda a sua conduta, faz de você pessoa digna de estar com Cristo um dia. Vocês creem assim? Amém. 251 aqui, vamos pegar aqui adiante. Aleluia. 250, vamos ler aqui. É hora de parar de se irritar um com o outro. Ó, creia na mensagem da Bíblia. Creia em Jesus Cristo e ame e honre e respeite uns aos outros. Nós já tinha lido aqui, só para repetir, para conectar isso aqui. Amém, irmãos? Agora, eu não vou demorar muito também, certo? Não posso fazer tudo aqui. Mas eu tenho um livro aqui chamado Contra-Ataque. Isso aqui é bom demais. Isso aqui foi mensagem do profeta pregado pelo nosso querido irmão Garcia. Certo? E esse livro foi presente de um amigo, né? Mas você não imagina o que tem de bom dentro desse livro. Amém. Olha aqui, ele diz assim aqui na página 86, se você quer anotar. 86. Temos mostrado como é a justificação. Isso aqui é muito importante. Olha, a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador na justificação. Ó, ouve o Evangelho e diz: eu te aceito e te sirvo. Logo, a justificação por aceitar o sacrifício, ou melhor, ele logo é justificado por haver aceitado o sacrifício ao fazer isso. Ele está chegando para pôr as mãos no Cordeiro. Está vendo? Que é Cristo. A gente que não sabe, porém nós sabemos que ainda que as pessoas aceitem Jesus Cristo, a serpente ainda está no seu coração. Esses são os atos perigosos que nós cometemos. Então, logo que você aceita Cristo, busque um novo nascimento e jogue a serpente fora. Você traz ela com você, porque essa é a sua natureza, que você chegou aqui. Mas agora, ele diz assim, ó: Jesus Cristo, a serpente, ainda está no coração da pessoa, e o qual inclina-se para o mal. Porém, se a pessoa fica com Deus, se a pessoa fica com... Vamos repetir? Fica com Deus. Deus. Olha aqui. E escuta a palavra, e obedece o que Deus disse. A palavra chega a santificar. A palavra chega a santificar quando ela fica com Deus.
é certo, o sangue é através da palavra, e logo tira a serpente. A santificação tira a serpente, mas você fica vazio. Vamos lá? Olha, o sangue, e logo tira a serpente, e esse é o segundo passo, é santificação, é a etapa mais longa que você tem. Você vai limpando tudo, aí, mas você não tem nada lá dentro ainda, você está limpo. O sangue tirou a serpente. Agora, ele diz aqui: e o deixa em um coração novinho. Amém? Ezequiel 39, né? Se vocês quiserem anotar aí, Ezequiel 39, ele prometeu um coração novo, um espírito novo para você. Não se preocupe, você terá isso. Amém. Se ainda não teve, vai ter isso. Amém. Irmãos, esse é o segundo, um cheiro muito precioso você fica. Aleluia. Aleluia, irmão. Amém. Que coração tão limpo fica. Você tem agora o perfume de Cristo. É o que você passa para os filhos, em casa, para a família, para o povo lá fora. Certo? Olha aqui. E assim deixa o Senhor, porém, caminhando um pouco mais além. Então, nos dá um novo coração, totalmente novo, porque já vem Ele habitar nesse coração. Amém. Habitar é ser proprietário da casa. Mesmo alugado, que você aluga uma casa, enquanto você tem o contrato vigente, ninguém pode mexer com você ali. Você é o dono da casa. Amém. Você é o responsável. Amém. Agora, o dia que você vai entregar a casa, faz a revisão, né? E diz: olha, né? Aí desfaz o contrato. Amém. E se a casa não estiver em condição como você recebeu, o proprietário tem o direito de dizer: você vai ter que ficar com a casa até me consertar ela. Amém. E se você é um cristão, não discute. Já quero que você quer 36. 36, tá certo. 36, desculpe, irmãos. 36. Glória a Deus. Então, olha aqui. Então ele vem habitar ali depois que a serpente sai. Isso é no novo nascimento. Novo nascimento. E o Espírito Santo, então, estão ligados. Novo nascimento e Espírito Santo estão juntos. Aleluia. Assim como você não pode desligar a alma do Espírito. Olha que importante isso aqui. A alma é a natureza do Espírito, não tem como desligar ela. Certo? Somente a palavra, então, está ligado aí, onde muita gente se confunde ao nascer de novo. Escute isso aqui. Então o Espírito vem e entra na alma, em seu coração. Amém. Agora você tem uma natureza de Cristo lá dentro, e Ele vem morar ali. Morar. Então é muito triste para nós quando nós cometemos um erro depois desse passo. É triste, é dolorido, irmãos. É muito dolorido quando você ofende um irmão, quando você faz coisa errada ali no mundo. Meu Deus, isso te deixa doente. Enquanto você não alinha com Deus de novo, o Espírito Santo te deixou. Você não perdeu o rapto, não perdeu a salvação, mas ele está lá na árvore, essa pomba. Mas no momento que você regressa para a sua posição, a pomba vem voando: eu vou morar de novo, tenho morada nova, aleluia. Ponto. Ninguém está perdido por errar. O profeta diz que depois que você recebe um novo nascimento do Espírito Santo, você não peca mais, você comete
erros. É diferente do pecado. O pecado ele é feito por incredulidade. Você faz por um ato de surpresa, não é? Aquilo. Bom, eu queria deixar isso aqui com vocês, irmãos. Isso aqui é coisa muito boa. Então o Espírito Santo vem entrar em sua alma e em seu coração. Olha aqui. Então, para poder falar isso, temos estado falando sobre o tabernáculo, como era no Velho Testamento, né? Amém. Então tinha gente no átrio, que eram os gentios, tinha no pátio, desculpe, os gentios não podiam entrar, para não contaminar o santuário. Gentil quer dizer palavra que segue gente, idólatras, né? Então não podia entrar no santuário, e nem no átrio, eles ficavam no pátio, certo? No átrio estava os judeus, que vinham entrando para o santuário, certo? Comiam do maná que era servido. Como é que se chama esse maná? Me ajudem. Maná transitório. Aquilo era trocado sempre. Aquele apodrecia. Mas o que estava atrás do véu só entrava o sacerdote, que é você que está entrando hoje. Estão me entendendo agora? Entenderam? Então o sacerdócio é que ministrava atrás do altar, certo? Naquele maná ali que não apodrecia. Ele entrava atrás das cortinas, tinha cortina e só ele entrava lá atrás. Amém? E agora, quando você nasce, tem o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, você está atrás do véu com as cortinas lhe protegendo. Amém. Amém. Amém, irmão? Amém. Então ele está mostrando isso aqui. Ele trouxe um estudo sobre os tabernáculos aqui. Então ele diz assim: temos visto o tabernáculo em 3 partes na ocasião. Estão falando de 3 partes do tabernáculo. O que ensina através do Velho Testamento. Isso é que Moisés instruiu na terra, porque viu esse tabernáculo no céu. E Deus disse para ele: faz tudo o que tu viste aqui, não muda nada. Amém? E ele desceu e trouxe o modelo, trouxe a planta, e foi feito o tabernáculo. E o tabernáculo não era grande, irmãos, era uma figura, o que estava no deserto, certo? Mas aquele tabernáculo tinha que seguir as pessoas, estão me entendendo? Porque aquilo fazia parte de Israel, era a lei. E onde é que está esse tabernáculo hoje? Hein? Aleluia. Aleluia. Onde é que está esse tabernáculo hoje? Se ele desapareceu, a lei terminou, não tem mais cerimônias da lei. Jesus rasgou o véu e se tornou o meu tabernáculo. Amém. E ele morando em mim, eu sou o tabernáculo dele andante aqui na terra. É maravilhoso, né? É. Irmão, então ele diz: Moisés trouxe o modelo do céu. Amém. E esse tabernáculo veio da onde? Esse que está aqui dentro veio do princípio. Então aqui tem um véu de carne que veio pelos meus pais. E o profeta diz que depois do novo nascimento, irmão, você sai do talo, você é a semente no tabernáculo. Graças a Deus. Amém. Você floresce como a árvore de Arão, porque você tem a unção sobre você. Amém. Certo? Então, vejam bem, você é a figura pronta para o céu. Você vai viver lá um dia. Você vai às bodas do Cordeiro, 3 anos e meio de festa, né? Depois você desce. E quando desce,
você vai participar ali na porta de Jerusalém, um duelo. E quem já brigou sabe o que é um duelo, né? A coisa é apertada. Mas ali são dois poderosos, o bem e o mal. E o profeta diz que a noiva não briga. A noiva é a senhora, a rainha da casa, só observa. Porque o profeta diz que quando você tem homem em casa de respeito, a mulher descansa. A mulher descansa, sabe que se alguém entrar lá, vai dar um rolo grande. Porque aquele homem é firme, ela tem certeza, né? E vocês sabem que ali na porta da Nova Jerusalém será uma esgrima de Miguel e Satanás. E o profeta diz: você não vai brigar, você vai assistir. Vocês sabem que eu assisti o primeiro duelo no céu? E você? Eu também. Glória a Deus! Lá estava eu em espírito quando Miguel expulsou Satanás para baixo. Houve o primeiro duelo ali. E ele jogou ele para baixo. Certo? Amém. E nesse segundo agora eu também estou. Só que eu vou estar num corpo glorificado. Aleluia, aleluia. Lá eu estava em espírito, agora eu estou remido, recuperado e pronto para a guerra espiritual. Estão vendo vocês? Como é maravilhoso isso? Já vou encerrar em seguida, irmãos. Não adianta nós insistir mais. Aqui tem muita coisa, não tem como desenrolar isso aqui. Certo? Eles aqui, ó. Então, temos visto que 3 partes do átrio. 3 partes são: átrio, seja a parte de fora, lá, onde vocês se cumprimentam, onde vocês conversam, né? Logo o lugar santo, aqui dentro. Aqui. É o lugar santo. E logo o lugar santíssimo era onde o sacerdote entra, onde você entra hoje remido, nascido e cheio do Espírito Santo. Pode balançar as mãos para ele. Aleluia. Amém. Você é o tabernáculo móvel. Certo? Então, olha aqui. Agora ele diz assim, ó. Entenderam? Então, o primeiro é o átrio, o segundo é o lugar santo, que é o santuário, onde a congregação comia o maná transitório. Certo? Aquele maná era trocado dentro do prazo. Mas esse aqui nunca foi trocado. Aqui foi uma panela dourada, cheia de maná, que permaneceu atrás do véu, aonde nada apodrece. Aleluia! Então é sinal que depois que você nasce, você não apodrece mais. Você tem um corpo restaurado, remido. Amém? Amém, irmão? Amém! Que se ele vir agora e nos encontrar vivos, somente nós vamos ser mudados. Você já pensou? Aonde você está sentado, você vai mudar, fecha seus olhos e você vai ver. Hein? É assim que você vai ser mudado. Essa irmã, uma está perto da outra, se uma ficar, não vê a outra ser transformada. Está vendo? É por isso que se esforça por essa mensagem, irmão. E essa mensagem precisa ser ensinada, né? Se essa mensagem não for ensinada, o povo não cresce. Né? Oh, glória a Deus. Ele disse: numa manhã dessas você pode estar sentado na mesa junto aos seus queridos, sua família, e tiver alguns filhos ainda que não são da mensagem, tiver um marido que não é da mensagem, tiver tanta coisa, ele vai simplesmente levar a mão para pegar o pão, e você não está mais ali. Você foi mudado para outra dimensão aqui, irmão. Agora eu teria ter tempo para explicar para vocês o que significa essa outra
outra dimensão. Eles, quando você for arrebatado, você vai se dar conta que você vai ficar aqui mesmo, noutra dimensão. Que para você são milhões de quilômetros na visão, mas para Deus os santos estão em 7 passos de nós aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmão. E se você pode repetir comigo a parte de fora, o que é? O que eu falei aqui? Não. Falando da igreja. Lá fora os gentios não se conta deles. Não, o santuário é aqui onde temos. A parte de fora é o átrio. Ali onde está o irmão desce, ali, ó, tem uma cortina que fecha. Do outro lado é átrio, onde vocês podem se cumprimentar e tudo mais. Amém. E a segunda? É o santuário. Agora sim a senhora acertou, né? Glória a Deus. Está vendo, Lígia? Eu brinco muito com ela, né? Mas olha aqui. Veja, é o santuário. E o terceiro? Os santos são santos que se chama véu adentro. Amém. Olha aqui, então ele diz aqui: vocês sabem, podem ajudar-me com 3 partes. A parte A é a congregação responde o quê? Átrio. Logo a congregação responde o segundo, o que é? Santuário. O terceiro, santo do santo. Amém. A congregação responde santíssimo, lugar santíssimo. É ali só onde entra o sacerdote, você nascido e cheio do Espírito Santo. Aleluia! Sabe o que é isso? Você está se dando conta do que nós estamos encerrando aqui nesse estudo? Que manhã gloriosa amanhã será. Eu sei que Ele vem numa manhã. Eu sei que Ele voltará por mim. Eu sei que Ele vem numa manhã. Eu sei. Aleluia! Irmãos, não tem mais como prosseguir agora aqui.